Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 22. 1. A porta da varanda abria para um corredor central que ligava a frente aos fundos da casa, e toda a sua extensão estava agora tomada pelas chamas. Aos olhos de Ralph, pareciam verde berrantes e, quando atravessaram, ele e Lois sentiram frio. Foi como passar por camadas de gás embebidas em mentol. O crepitar da casa em fogo era abafado. Os tiros tinham se tornado tão fracos e insignificantes quanto uma trovoada para alguém nadando debaixo d'água. E era essa a melhor descrição, concluiu Ralph. Estavam debaixo d'água. Ele e Lois eram seres invisíveis nadando em um rio de fogo. Ele apontou para uma porta à direita e lançou um olhar de dúvida para Lois, que confirmou com um aceno de cabeça. Ralph levou a mão à maçaneta e fez uma careta de desgosto ao ver seus dedos atravessarem-na. Antes assim, é claro. Se tivesse conseguido agarrá-la, teria deixado pelo menos 2 camadas de pele dos dedos penduradas na maçaneta de latão como tiras grelhadas na brasa. Temos de atravessá-la, Ralph. Avaliou Lois com o olhar. Sentiu grande medo e preocupação em seus olhos, mas nenhum pânico, e retribuiu o aceno. Atravessaram a porta juntos na hora em que o lustre a meio caminho do corredor despencava, com um estrondo dissonante de pingentes de vidro e corrente de ferro. Encontraram uma sala de visitas do outro lado, e o que viram ali fez o estômago de Ralph se contrair de horror. 2 mulheres tinham sido encostadas contra a parede, abaixo de um grande cartaz de Susan Day, vestindo jeans e a camisa estilo faroeste. Não deixe ele chamá-la de boneca, a não ser que você queira que ele a trate como tal, alertava o cartaz. As 2 tinham sido mortas com tiros na cabeça, a queima-roupa. Miolos, retalhos de escalpos e lascas de ossos espalhavam-se pelo papel de parede florido e as botas de vaqueiro pespontadas de Susan Day. Uma das mulheres estava grávida. A outra era Gretchen Tibbury. Ralph lembrava-se do dia em que Gretchen estivera em sua casa em companhia de Ellen para preveni-lo e lhe entregar a lata de um produto chamado guarda-costas. Naquele dia ele a achara linda, mas naturalmente naquele dia sua cabeça bem feita ainda estava intacta e metade de seus bonitos cabelos louros não tinham sido queimada por um disparo de rifle a queima-roupa. 15 anos depois de ter escapado por um triz de morrer nas mãos de um marido violento, outro homem encostara uma arma na cabeça de Gretchen Tibbury e a mandara para o espaço. Ela nunca mais contaria a outra mulher como arranjar aquela cicatriz na coxa esquerda. Por um momento terrível, Ralph pensou que ia desmaiar. Concentrou-se e controlou as emoções pensando em Lois. Sua aura ficara vermelha escura com o choque. Zigue-zagues negros a percorriam e atravessavam. Lembrava o eletrocardiograma de alguém sofrendo um ataque cardíaco fatal. Ah, Ralph! Ah, Ralph, meu Deus! Alguma coisa explodiu na ala sul da casa com força suficiente para arrombar a porta que tinham acabado de atravessar. Ralph calculou que devia ser os cilindros de gás. Não que isso fizesse muita diferença àquela altura. Pedaços de papel de parede em chamas voavam vindos do corredor, e ele viu as cortinas da sala e o que restava dos cabelos de Gretchen Tibbury voarem em direção à porta e sugado pelo fogo com o ar da sala que o alimentava. Quanto tempo levaria para as chamas transformarem em torresmos as mulheres e crianças no porão? Ralph não sabia e suspeitava que não fazia muita diferença tão pouco. As pessoas presas lá embaixo morreriam por sufocamento ou inalação de fumaça muito antes de começarem a torrar. Lois contemplava horrorizada as mulheres mortas. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. A luz espectral cinza clara emitida pelas pegadas que tinham deixado ao passar lembrava um vapor de gelo seco. Ralph conduziu Lois a outro extremo da sala em direção a uma grande porta fechada, deteve-se um instante para tomar fôlego, enlaçou-a pela cintura e atravessaram juntos a porta. Houve um momento de escuridão em que não apenas o nariz, mas todo o seu corpo pareceu-se impregnado do aroma doce de serragem. E então saíram em outro cômodo, a sala no extremo norte da casa. Talvez tivesse sido um escritório, mas fora há muito tempo convertida em sala de terapia de grupo. No centro, mais ou menos uma dúzia de cadeiras desmontáveis achavam-se dispostas em círculo. As paredes estavam cobertas de placas com dizeres do gênero: "Não posso esperar que ninguém me respeite até eu mesma me respeitar." Em um quadro negro a um lado da sala, alguém escrevera em letra de imprensa: "Somos uma família. Todas as minhas irmãs estão comigo." Agachado próximo ao quadro,
junto a uma das janelas que se abriam para leste sobre a varanda, metido também no colete acolchoado sobre a camiseta de Snoopy, que Ralph teria reconhecido em qualquer lugar, encontrava-se Charlie Pickering. Façam churrasco dessas mulheres ateias, ele gritava. Uma bala passou assoviando pelo seu ombro. Outra cravou-se na moldura da janela à sua direita e arremessou uma lasca de madeira contra a lente de seus óculos de aros de tartaruga. A ideia de que Charlie recebia proteção especial recorreu a Ralph, desta vez com força de convicção. Piquenique de lésbicas. Façam elas provarem do remédio que receitam para as outras. Façam elas sentirem o que é bom. Fique aí, Lois, no nível onde está. O que é que você vai fazer? Cuidar dele. Não mate o cara, Ralph. Por favor, não o mate. Por que não? Pensou Ralph com amargura. Faria um favor ao mundo. O que sem dúvida era verdade, mas não era hora para discussões. Tudo bem, Lois, não vou matá-lo. Agora fique aí, Lois. Tem bala demais voando para a gente se arriscar a descer. Antes que ela pudesse responder, Ralph se concentrou, ordenou a piscadela e voltou ao nível dos vidas curtas. Aconteceu tão depressa e com tanta intensidade desta vez que o deixou sem fôlego, como se tivesse saltado de uma janela do primeiro andar para um piso duro de concreto. A cor desapareceu parcialmente do mundo e os ruídos tomaram seu lugar. O crepitar abafado do fogo, agora forte e próximo. A explosão de tiros de pistola disparados em rápida sucessão. O ar tinha gosto de fuligem e a sala escaldava. Alguma coisa que pareceu a Ralph um inseto passou zumbindo pelo seu ouvido. Ele teve a impressão de que era um inseto calibre 45. É melhor andar depressa, querido, Caroline aconselhou. Quando as balas atingem você nesse nível, elas matam. Esqueceu-se? Não se esquecera. Ralph correu abaixado em direção às costas de Pickering. Seus pés esmagaram estilhaços de vidro e lascas de madeira, mas Pickering não se virou. Além da arma automática que empunhava, tinha um revólver no quadril e uma pequena mochila verde junto ao pé esquerdo. A sacola estava aberta e Ralph viu dentro uma quantidade de garrafas de vinho. As bocas tinham sido arrolhadas com trapos molhados. Mate as piranhas! Pickering gritou, varrendo o jardim da entrada com outra saraivada de balas. Ao encaixar o novo pente, sua camiseta levantou, revelando outros 3 ou 4 metidos sob o cinto. Ralph enfiou a mão na mochila aberta, agarrou pelo gargalo uma das garrafas cheias de gasolina e vibrou-a contra o lado da cabeça de Pickering. No movimento descobriu por que o cara não ouvira sua aproximação. Estava usando protetores de ouvido para atiradores. Antes que Ralph tivesse tempo de refletir sobre a ironia de um homem em missão suicida se preocupar em proteger a audição, a garrafa explodiu contra a têmpora de Pickering, cobrindo-o com um líquido de coâmbar e cacos de vidro verde. Ele cambaleou para trás e levou a mão à cabeça, ferida em 2 lugares. O sangue jorrou por entre seus dedos longos, dedos que deveriam ter pertencido a um pianista ou a um pintor, pensou Ralph, e escorreu pelo seu pescoço. Ele se virou, os olhos arregalados, expressando surpresa por trás das lentes borradas dos óculos, os cabelos eriçados para o alto, fazendo-o parecer um homem que acabou de receber uma tremenda descarga elétrica em um desenho animado. Você? Exclamou. Centurião amando do diabo. Matador ateu de bebês. Ralph pensou nas 2 mulheres na sala ao lado e mais uma vez se sentiu engolfado pela raiva. Só que raiva era uma palavra muito fraca, fraca demais. Sentiu os nervos arderem sob a pele. E o pensamento que martelou em sua mente foi que uma delas estava grávida, então quem era o matador de bebês? Uma delas estava grávida, então quem era o matador de bebês? Uma delas estava grávida, então quem era o matador de bebês? Mas um inseto de grosso calibre zumbiu pelo seu rosto. Ralph nem reparou. Pickering tentava erguer o rifle que, com certeza, matara Gretchen Tiberi e a amiga grávida. Ralph arrebatou-lhe a arma das mãos e apontou-a para ele. Pickering quinchava de medo. Esse som enfurecia Ralph ainda mais, e ele se esqueceu da promessa que fizera a Lois. Ergueu o rifle com a firme intenção de esvaziá-lo no homem que agora se encolhia desprezivelmente contra a parede. No calor do confronto, não ocorreu a nenhum dos dois que não havia pente no rifle. Mas, antes que pudesse puxar o gatilho, distraiu-o uma luz fulgurante que surgiu no ar ao seu lado. A princípio, não tinha forma definida. Um fabuloso caleidoscópio cujas cores tinham escapado da bisnaga que deveria contê-las. E então assumiu a forma de uma mulher com uma longa e etérea fita cinzenta saindo da cabeça. Não o mate.
Ralph, por favor, não o mate. Por um instante, ele vislumbrou o quadro negro e leu através da mulher a citação escrita a giz. Mas as cores foram se transformando em roupas, cabelos e pele quando ela acabou de descer. Pickering encarou-a com os olhos vesgos de terror. Guinchou outra vez e a entreperna de suas calças de combate escureceu. Ele enfiou os dedos na boca como se quisesse sufocar o som que produzia. Um fantasma! Ele gritou com a boca cheia de dedos. Um centurião e um fantasma! Lois não lhe deu atenção e agarrou o cano do rifle. Não o mate, Ralph. Não. Repentinamente, Ralph enfureceu-se contra ela também. Você não está entendendo, Lois? Não percebeu? Ele tem consciência do que está fazendo. Em algum nível ele sabe. Vi isso em sua maldita aura. Não importa, ela contrapôs, ainda empurrando o cano do rifle de forma a apontá-lo para o chão. Não importa o que ele sabe ou não sabe. Não devemos fazer o que os outros fazem. Não devemos nos igualar a eles. Mas, Ralph, quero largar este cano. Está quente. Está queimando meus dedos. Tudo bem, respondeu, largando o rifle ao mesmo tempo em que ela. A arma caiu no chão entre os dois e Pickering, que escorregava lentamente pela parede com os dedos ainda na boca e os olhos brilhantes e vidrados em Lois, precipitou-se para apanhá-lo com a velocidade de uma cascavel. O que Ralph fez então foi sem premeditação nem raiva. Agiu puramente por instinto. Esticou as mãos para Pickering e agarrou-o pelos lados do rosto. Nesse momento, algo faiscou em sua mente. Algo que lembrava as lentes de uma potente luneta. Ele subiu vários níveis de chofre, atingindo em uma fração de segundo um nível onde nenhum dos dois jamais estivera. No fim da subida, sentiu uma força terrível relampejar em sua cabeça e explodir pelos seus braços. Então, ao descer, ele ouviu um estouro, um som oco mais enfático, inteiramente diferente do ruído das armas que continuavam a atirar do lado de fora. O corpo de Pickering contorceu-se galvanizado, e suas pernas se esticaram para a frente com tal força que um dos sapatos voou longe. As nádegas se ergueram retesadas e bateram no chão. Os dentes se fecharam sobre o lábio inferior e o sangue esguichou de sua boca. Por um instante, Ralph teve quase certeza de ver minúsculas faíscas azuis soltarem-se das pontas de seus cabelos de palhaço. Então desapareceram e Pickering desmontou contra a parede. Fitava Ralph e Lois com um olhar de onde sumira toda a preocupação. Lois berrou. A princípio, Ralph pensou que estivera berrando pelo que lhe fizera a Pickering, e então viu que ela dava tapas na cabeça. Um pedaço de papel de parede incandescente caíra em seus cabelos, ateando-lhes fogo. Ele passou um braço pelo corpo dela, apagou as chamas com a mão e protegia-a com o próprio corpo quando uma nova saraivada de balas de rifle e escopeta atingiam a ala norte. Ralph apoiara a mão livre na parede e viu um buraco de bala aparecer entre o terceiro e o quarto dedos como num passe de mágica. Suba, Lois, suba, agora mesmo. Subiram juntos, virando fumaça colorida diante dos olhos vagos de Pickering e desapareceram. 2. Que foi que você fez com ele, Ralph? Por um segundo você desapareceu, subiu e então ele... Que foi que você fez? Lois contemplava Charlie Pickering paralisada de horror. Pickering continuava sentado contra a parede numa posição quase idêntica à das duas mulheres mortas na sala ao lado. Enquanto Ralph o observava, uma grande bolha de saliva rosada apareceu entre seus lábios frouxos, cresceu e espocou. Ralph virou-se para Lois, tomou-a pelos braços acima dos cotovelos e formou uma imagem em seu cérebro. A caixa do disjuntor no porão de sua casa na Avenida Harris. Mãos abriam a caixa e em seguida desligaram. Todos os circuitos de uma vez. Não tinha bem certeza se a imagem era correta. Tudo se passara depressa demais para ter certeza, mas achava que estava bem próxima. Os olhos de Lois se arregalaram um pouco, mas em seguida ela confirmou que compreendera com um aceno de cabeça. Olhou para Pickering e depois para Ralph. Foi ele quem provocou, não foi? Você não fez de propósito. Ralph confirmou, e então ouviram-se novos gritos que vinham de baixo. Gritos que ele seguramente não captava com os ouvidos. Lois? Claro, Ralph. Agora mesmo. Ele escorregou as mãos pelos braços dela e por suas mãos, como os quatro tinham feito no hospital. Só que desta vez eles desceram ao invés de subir, submergindo pelo chão de tábuas como se fosse uma piscina. Ralph mais uma vez teve a sensação do fio de escuridão passando diante de seus olhos, até que saíram no porão, pousando lentamente no piso de cimento sujo.
Ele viu as sombras dos canos da caldeira, pretos de fuligem. Um removedor de neve coberto por um grande plástico transparente e empoeirado. Ferramentas de jardinagem enfileiradas contra um cilindro pouco visível que era provavelmente o aquecedor de água e caixas de papelão empilhadas contra uma parede de tijolos aparentes. Sopas, feijões, molho de espaguete, café, sacos de lixo, papel higiênico. Todas essas coisas tinham uma aparência ligeiramente alucinatória, como se não estivessem ali. E a princípio Ralph pensou que fosse um efeito colateral da passagem de um nível para o outro. Então percebeu que era apenas a fumaça que invadia rapidamente o porão. Havia 18 ou 20 pessoas amontoadas a um canto de uma sala comprida e escura, na maioria mulheres. Ralph também viu um menininho de uns 4 anos agarrando-se aos joelhos da mãe. O rosto da mamãe tinha marcas de hematomas antigos que poderiam ter sido acidentais, mas provavelmente eram intencionais. Uma menininha uns 2 anos mais velha, com o rosto escondido na barriga da mãe, e viu Ellen. Ela segurava Natalie nos braços e soprava o rosto da neném, como se assim pudesse dispersar a fumaça do ar. Nete tossia e gritava em espasmos sufocados e desesperados. Atrás das mulheres e crianças, Ralph avistou uma escada empoeirada, cujo topo desaparecia na escuridão. — Ralph, temos de descer agora, não? Ele confirmou. Produziu aquela piscadela mental e, de repente, estava tossindo também, procurando expelir dos pulmões a fumaça acre. Materializaram-se bem em frente ao grupo junto à escada, mas apenas o menininho abraçado aos joelhos da mãe reagiu. Naquele momento, Ralph teve certeza de que já o vira antes, mas não fazia ideia de onde. O dia de fim de verão em que avistara o menino jogando bola com a mãe no Parque Strawford não podia estar mais longe de seus pensamentos naquele momento. — Olhe, mamãe! O menino chamou, apontando em meio a um acesso de tosse. — Anjos! Mentalmente, Ralph ouvira Cloto dizer: não somos anjos, Ralph. E ato contínuo, ele se adiantou para Ellen em meio à fumaça espessa, sem largar a mão de Lois. Seus olhos já estavam ardendo e lacrimejando, e ele ouvia Lois tossir. Ellen o fitava aturdida, sem reconhecê-lo. Fitava-o do mesmo jeito que o fizera em agosto, quando Ed a espancara tão brutalmente. — Ellen! Ralph! Essa escada, Ellen. Aonde vai dar? — Que está fazendo aqui, Ralph? Como chegou a... Ela teve um acesso de tosse e se dobrou. Natalie quase caiu de seus braços e Lois aparou a criança aos berros antes que Ellen a largasse. Ralph olhou para a mulher à esquerda de Ellen. Constatou que parecia ainda mais inconsciente do que ocorria. Então agarrou Ellen de novo e a sacudiu-a. — Aonde vai dar essa escada? Ela espiou por cima do ombro. — É o acesso externo ao porão, respondeu. Mas não adianta. Está... Dobrou-se tossindo secamente. O som era estranhamente parecido com os disparos da arma de Charlie Pickering. — Está trancado. Ellen terminou. A mulher gorda trancou. Tinha um cadeado no bolso. Vi quando passou o cadeado na porta. Por que ela fez isso, Ralph? Como é que você sabia que viríamos para cá? Que outro lugar vocês tinham para ir? Ralph se perguntou amargurado. Então voltou-se para Lois. Veja o que pode fazer, por favor. Vou ver. Ela lhe entregou a criança, que continuava a gritar e a tossir, e abriu caminho pelo pequeno ajuntamento de mulheres. Susan Day não se encontrava ali, pelo que Ralph pôde ver. No outro extremo do porão, uma seção do piso superior desabou com um jorro de fagulhas e uma onda de calor de fornalha. A menina, com o rosto escondido na barriga da mãe, começou a gritar. Lois subiu 4 degraus, então estendeu as mãos espalmadas, como um pastor dando uma bênção. À luz das fagulhas que rodopiavam, Ralph distinguiu fracamente a sombra inclinada do acesso ao porão. Lois empurrou com as mãos a porta do alçapão. Por um instante, nada aconteceu. Então ela desapareceu momentaneamente no arco-íris de cores. Ralph ouviu uma forte explosão que lhe lembrou uma lata de aerosol explodindo no fogo, e em seguida Lois retornou. Ao mesmo tempo, ele pensou ter visto um lampejo de luz branca pouco acima de sua cabeça. — Que foi isso, mamãe? Perguntou o menininho, que chamara Ralph e Lois de anjos. — Que foi isso? Antes que a mãe pudesse responder, uma pilha de cortinas sobre uma mesa de jogo a uns 6 metros pegou fogo, colorindo os rostos das mulheres presas com cruas tintas de Halloween preto e laranja. — Ralph! Lois chamou. — Me ajuda! Ele passou por entre as mulheres aturdidas e subiu as escadas. — O que foi? Sua garganta lhe dava a impressão de ter gargarejado querosene. — Você não consegue abrir o cadeado? — Consegui. Senti o cadeado partir, mentalmente,
Mas a droga da porta é pesada demais para mim. Você terá de cuidar disso. Me dá a neném. Ralph deixou-a retomar Natalie, então ergueu os braços e experimentou a porta do alçapão. Era pesada mesmo, mas Ralph estava funcionando com adrenalina pura e quando meteu os ombros nela e empurrou, a porta se abriu de chofre. Um jorro de luz e ar fresco varreu a escada estreita. Nos filmes de que Ralph tanto gostava, esses momentos em geral eram recebidos com gritos de triunfo e alívio. Mas a princípio nenhuma das mulheres presas ali embaixo fez o menor ruído. Continuaram paradas em silêncio, os rostos inexpressivos contemplando o retângulo de céu azul que Ralph fizera aparecer no teto da sala, que a maioria aceitara por sepultura. E o que dirão depois? Ele se perguntou. Se realmente sobreviverem a isso, o que dirão? Que um sujeitinho magro, com sobrancelhas grossas e uma senhora meio gorda, mas com belos olhos ibéricos, materializaram-se no porão, partiram o cadeado na porta de acesso externo e as fizeram sair sãs e salvas? Ele olhou para baixo e viu o garotinho estranhamente familiar retribuir o seu olhar com os olhos sérios e arregalados. Havia uma cicatriz em forma de gancho na ponta de seu nariz. Ralph teve a impressão de que esse menino era o único que realmente os vira, mesmo depois de terem descido ao nível dos vidas curtas. E Ralph sabia muito bem o que ele diria. Os anjos tinham vindo, um anjo homem e um anjo mulher, e tinham salvo todos. Deve dar uma chamada interessante no noticiário de hoje à noite, pensou Ralph. Certamente Lisette Benson e Joe Kirkland irão adorar. Lois bateu com a mão em uma das vigas de sustentação. Vamos, pessoal. Vamos saindo antes que o fogo chegue aos tanques de óleo da caldeira. A mulher com a menininha foi a primeira a se mexer. Ergueu a criança em prantos nos braços e subiu as escadas com esforço, tossindo e chorando. As outras começaram a segui-la. O menininho olhou para Ralph com admiração quando passou por ele com a mãe e agradeceu. Falou, cara. Ralph sorriu para ele, não conseguiu se conter, então virou-se para Lois e apontou as escadas. Se eu não estiver completamente desorientado, esse acesso dá para os fundos da casa. Não deixe as mulheres seguirem já para a frente. Os tiras são incapazes de abater metade delas antes de perceberem que estão atirando nas pessoas que vieram salvar. Está bem, Lois concordou, sem perguntas nem outras palavras, e Ralph a adorava por isso. Ela subiu as escadas imediatamente, parando apenas para trocar Nete de lado e amparar pelo cotovelo uma mulher que tropeçava. Agora restaram apenas Ralph e ela endipenou. Aquela era a Lois? Ela perguntou. Era. Com Natalie? Mas um grande pedaço do teto do porão cedeu, mas fagulhas rodopiaram e línguas de fogo correram agilmente pelas traves do teto em direção à caldeira. Você tem certeza? Ela agarrou pela camisa e fitou com os olhos nervosos e inchados. Você tem certeza que Lois levou Nete? Absoluta. Vamos agora. Ellen olhou a toda a volta e pareceu contar mentalmente. Pareceu alarmada. Gretchen! Exclamou. E Marylee? Temos de buscar Marylee, Ralph. Ela está no 7º mês de gestação. Ela está lá em cima, disse Ralph, agarrando-a pelo braço quando Ellen fez menção de querer abandonar a escada e voltar ao porão em chamas. Ela e Gretchen, as duas. As outras estão aqui? Acho que sim. Ótimos, vamos. Vamos embora daqui. 3. Ralph e Ellen emergiram no porão envoltos em uma nuvem de fumaça escura, parecendo o grande final de um truque de mágica de classe internacional. Achavam-se realmente nos fundos da casa, perto dos varais de roupa. Vestidos, calças compridas, roupa íntima, lençóis e fronhas sacudiam a brisa fresca. Enquanto Ralph observava, uma telha em chamas caiu sobre um lençol e ateou-lhe fogo. Mas chamas saíam das janelas da cozinha. O calor era intenso. Ellen recostou-se nele, não por distração, mas por cansaço. Ralph amparou-a pela cintura para impedi-la de cair no chão. Ela arranhou fracamente sua nuca, tentando dizer alguma coisa sobre Natalie. Então viu-a nos braços de Lois e tranquilizou-se um pouco. Ralph segurou-a melhor e afastou-a do acesso do porão, ao mesmo tempo arrastando-a e carregando-a. Ao fazer isso, viu o que restara de um cadeado aparentemente novo caído ao lado do alçapão. Estava partido em dois e estranhamente retorcido, como se mãos imensamente fortes o tivessem arrancado. As mulheres estavam reunidas a uns 10 metros de distância, junto a uma quina da casa. Lois, de frente para elas, falava, impedindo-as de prosseguir.
Ralph achou que com alguma preparação e um pouco de sorte nada lhes aconteceria quando avançassem. O tiroteio que partia da barricada da polícia não parara, mas diminuíra consideravelmente. Pickering! Parecia a voz de Lady Decker, embora amplificada pelo megafone, fosse impossível saber com certeza. Por que não banca o esperto uma vez na vida e sai enquanto pode? Mas sirenes se aproximavam, e entre elas o gargarejo de uma ambulância. Ralph conduziu Ellen para junto das outras mulheres. Lois lhe devolveu Natalie, então virou-se na direção da voz amplificada e pôs as mãos em concha em torno da boca. — Alô? — gritou. — Alô, vocês aí fora, podem... Parou, tossindo com tanta força que quase vomitou, o corpo dobrado, as mãos apoiando-se nos joelhos e as lágrimas saltando dos olhos irritados com a fumaça. — Lois, você está bem? Ralph perguntou. Pelo canto do olho, viu Ellen cobrir de beijos o rosto de sua majestade a neném. — Ótima, respondeu, enxugando o rosto com os dedos. — É só a droga da fumaça. E tornou a levar as mãos em concha à boca. — Vocês podem me ouvir? O tiroteio reduziu-se a uns poucos tecos de pistola. Ainda assim, Ralph pensou, bastava um daqueles tecos na direção errada para fazer uma mulher inocente morrer. — Lady Decker! Ele berrou, pondo também as mãos em concha em torno da boca. — John Lady Decker! Houve uma pausa, e então a voz amplificada deu uma ordem que alegrou o coração de Ralph. — Cessar fogo! Mais um tiro. Em seguida, o silêncio interrompido apenas pelos ruídos da casa em chamas. — Quem está falando comigo? Identifique-se! Mas Ralph achou que já tinha problemas suficientes. — As mulheres estão aqui nos fundos, berrou, agora tendo de combater a vontade de tossir. — Estou mandando todas para a frente da casa. — Não, não faça isso, Lady Decker respondeu. — Tem um homem armado na última sala do andar térreo. Ele já acertou várias pessoas. Uma das mulheres gemeu ao ouvir isso e cobriu o rosto com as mãos. Ralph limpou a garganta ardida o melhor que pôde. No momento acreditava que teria trocado todo o seu fundo de aposentadoria por uma garrafa geladinha de Coca-Cola e gritou em resposta. — Não se preocupe com Pickering. Pickering está... Mas exatamente como estava Pickering? Era uma pergunta e tanto, não era? — O Sr. Pickering está inconsciente. É por isso que parou de atirar. Lois gritou ao lado dele. Ralph não achava que inconsciente fosse uma boa descrição, mas teria de servir. As mulheres vão dar a volta pelo lado da casa com as mãos para o alto. Não atirem. Confirme que não vão atirar. Houve um momento de silêncio e, em seguida, não vamos atirar. Mas espero que a senhora saiba o que está dizendo, dona. Ralph fez sinal para a mãe do garotinho. Vá agora. Vocês dois podem abrir o desfile. O senhor tem certeza de que não vão machucar a gente? Os hematomas desbotados no rosto da jovem senhora, um rosto que Ralph também achou vagamente familiar, indicavam que as perguntas sobre quem iria ou não machucar o filho e ela faziam parte vital de seu cotidiano. — O senhor tem certeza? — Temos, Luiz falou, ainda tossindo e lacrimejando. — É só pôr as mãos para o alto. Você sabe fazer isso, não sabe, garotão? O garoto levou as mãos com o entusiasmo de um ator veterano dos filmes de polícia e ladrão, mas seus olhos brilhantes não se despregavam do rosto de Ralph. Cor-de-rosa, Ralph pensou. Se eu puder ver a aura dele, seria essa a cor. Não estava muito seguro se era intuição ou memória, mas sabia que tinha razão. E os outros dentro da casa? Uma mulher perguntou. E se eles atirarem? Eles tinham armas. E se atirarem? Ninguém vai mais atirar de dentro da casa. Ralph tranquilizou-a. Agora vão. A mãe do menininho lançou mais um olhar hesitante a Ralph. Depois olhou para o filho. — Está pronto, Pat? — Pronto, Pat confirmou sorrindo. A mãe acenou com a cabeça e ergueu uma mão. A outra passou pelos ombros dele num gesto precário de proteção que enterneceu o coração de Ralph. Contornaram o lado da casa assim. — Não atirem em nós! Ela gritou. — Estamos com as mãos para o alto e meu filhinho está comigo. Por isso não atirem. As outras aguardaram um momento e, então, a mulher que levara as mãos ao rosto seguiu-os. A que estava com a menininha juntou-se a ela. A criança ia segura no colo, mas, ainda assim, mantinha as mãos obedientemente no alto. As outras acompanharam, a maioria tossindo, todas com as mãos desocupadas erguidas para cima. Quando Ellen ia entrar no fim da fila, Ralph tocou-a no ombro. Ela o olhou,
seus olhos vermelhos expressando uma tranquila indagação. É a segunda vez que você está presente quando Ned e eu precisamos de ajuda. Você é o nosso anjo da guarda, Ralph? Talvez, quem sabe. Olhe, Ellen, não há muito tempo. Gretchen morreu. Ela acenou com a cabeça e começou a chorar. Eu sabia. Não queria saber, mas sabia a si mesmo. Sinto muito. Estávamos nos divertindo tanto quando eles chegaram. Quero dizer, estávamos nervosa, mas havia muitas risadas e muita conversa descontraída. Íamos passar o dia nos preparando para o discurso de hoje à noite, o comício e o discurso de Susan Day. É sobre hoje à noite que quero lhe perguntar, disse Ralph, falando o mais suavemente possível. Você acha que ainda... Estávamos fazendo o café da manhã quando eles chegaram. Ela continuou como se não o tivesse ouvido. Ralph supôs que realmente não tivesse. Ned espiava por cima do ombro de Ellen e, embora ainda tossisse, parara de chorar. Segura nos braços da mãe, olhava de Ralph para Lois e de novo para Ralph com viva curiosidade. Ellen, Lois começou. Olhe, está vendo ali? Ellen apontou para um velho Cadillac castanho estacionado junto a um barraco desconjuntado, que fora o engenho de Sidra no tempo em que Ralph e Caroline vinham ocasionalmente ali. Provavelmente servira de garagem a High-Ride. O Cadillac estava em mau estado, o para-brisa rachado, as portas amassadas, o vidro de um farol preso com fita adesiva, o para-choque coberto de adesivos Provida. Aquele é o carro em que vieram. Eles contornaram a casa como se tencionassem guardar o carro na garagem. Acho que foi isso que nos enganou. Foram direto para os fundos como se pertencessem ao abrigo. Ela contemplou o carro por um momento, então voltou os olhos infelizes e vermelhos de fumaça para Ralph e Lois. Alguém devia ter prestado atenção aos adesivos naquele maldito calhambeque. Ralph de repente lembrou-se de Barbara Richards na Woman Care. Barbara Richards, que tinha se sentido segura quando Lois se aproximara. Não se inquietara que Lois tivesse a mão dentro da bolsa à procura de alguma coisa. Só lhe interessava que Lois era mulher. Sandra McKay estava ao volante daquele Cadillac. Ralph nem precisava perguntar a Ellen para saber. Tinham visto uma mulher e não deram atenção aos adesivos no para-choque. Somos uma família. Todas as minhas irmãs estão comigo. Quando Jean avisou que tinha gente descendo do carro com roupas de combate e armas nas mãos, pensamos que era piada. Todas nós, isto é, menos Gretchen. Ela nos mandou para o porão o mais depressa possível. Então seguiu para a sala, para chamar a polícia, suponho. Eu devia tê-la acompanhado. Não, Lois falou, encostando o cacho dos finos cabelos ruivos de Natalie nos dedos. Você tinha essa menininha para cuidar, não é mesmo? E ainda tem. Acho que sim, disse inexpressiva. Acho que tenho. Mas ela era minha amiga, Lois. Minha amiga. Eu sei, querida. O rosto de Ellen torceu-se como se fosse um trapo, e ela começou a chorar. Natalie encarou a mãe por um instante, com uma expressão de cômica surpresa, e então começou a chorar também. Ellen, Ralph falou. Ellen, escute aqui. Tenho uma coisa para lhe perguntar. É importantíssima. Você está me ouvindo? Ellen confirmou com a cabeça, mas continuou a chorar. Ralph não fazia ideia se realmente ela estava ou não ouvindo. Ele olhou para o canto da casa, perguntando-se quanto tempo a polícia ia demorar a aparecer ali, e então respirou fundo. Você acha que ainda há possibilidade de manter o comício de hoje à noite? Por menor que seja? Você era mais próxima de Gretchen. Me dê sua opinião. Ellen parou de chorar e encarou-o com os olhos quietos, arregalados, como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Então seus olhos se inundaram de uma fúria terrível. Como pode perguntar uma coisa dessas? Como pode sequer perguntar? Bem, porque... Ralph parou, incapaz de prosseguir. A agressividade era a última coisa que esperara. Se eles nos imobilizarem agora, ganham a parada, disse Ellen. Você não está vendo? Gretchen está morta. Mary está morta. High-Ride está totalmente queimando com todos os pertences dessas mulheres. E se eles nos imobilizarem agora, ganharão a parada. Uma parte da mente de Ralph, uma parte profunda, estabeleceu uma terrível comparação. Outra parte, a que amava a Ellen, adiantou-se para bloqueá-la, mas chegou demasiado tarde. Os olhos dela pareciam os de Charlie Pickering, sentado ao lado de Ralph na biblioteca, e não havia como argumentar com uma cabeça que podia comandar aquela expressão nos olhos. Se nos imobilizarem agora, eles ganham a parada. Ela berrou. Em seus braços,
Natalie começou a chorar com mais força. Você não entende? Porra, você não entende? Não vamos deixar isso acontecer nunca. 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 Bruscamente ela levantou a mão que não estava ocupada carregando a neném e deu a volta no prédio. Ralph tentou detê-la, mas só conseguiu tocar as costas da blusa com as pontas dos dedos, e foi só. Não atirem em mim! Ellen gritava para a polícia do outro lado da casa. Não atirem em mim! Sou uma das mulheres! Sou uma das mulheres! Sou uma das mulheres! Ralph precipitou-se atrás dela, sem pensar, instintivamente, e Lois agarrou-o pelo cinto. É melhor não ir para lá, Ralph. Você é homem, e eles podem pensar. Alô, Ralph? Alô, Lois? Os dois viraram na direção da voz. Ralph reconheceu imediatamente e se sentiu ao mesmo tempo surpreso e não surpreso. Parado para além do varal com sua carga de lençóis e roupas em chamas, estava Dorrance Masterlar, trajando a calça desbotada de flanela e um velho par de óculos emendados com fita isolante. Seus cabelos, finos como os de Natalie, mas brancos em vez de ruivos, esvoaçavam em volta da cabeça ao vento de outubro que alisava o topo do morro. Como sempre, trazia um livro nas mãos. Venham vocês dois, convidou-os acenando sorridente. Andem logo, não temos muito tempo. 4. Ele os conduziu por um caminho pouco usado e coberto de mato que se afastava da casa sinuosamente para oeste. Primeiro contornava uma horta de bom tamanho, da qual tudo fora colhido, exceto as abóboras e abobrinhas. Depois passava por um pomar carregado de maçãs quase maduras. Em seguida atravessava um silvado de amoreiras, cujos espinhos pareciam se esticar para todo lado para se enganchar na roupa deles. Ao saírem do silvado para as sombras de velhos pinheiros e abetos, ocorreu a Ralph que agora deviam estar na vertente de Newport. Dorrance caminhava rápido para o homem de sua idade, e o sorriso tranquilo jamais deixava seu rosto. O livro que carregava era For Love Poems, 1950-1960, de autoria de um certo Robert Creeley. Ralph nunca ouvira falar nele, mas supunha que o Sr. Creeley também nunca ouvira falar em Elmore Leonard, Ernest Wilcox ou Louis L'Amour tampouco. Só tentou falar com o velho Dó uma vez, quando os três finalmente chegaram à base da encosta que as agulhas de pinheiro tornavam escorregadia e traiçoeira. Um pouco adiante, um riachinho corria espumante e frio. Dorrance, o que é que você está fazendo aqui? Aliás, como foi que chegou aqui? E aonde estamos indo? Ah, quase nunca respondo a perguntas, disse o velho Dor com um largo sorriso. Ele examinou o riacho, ergueu um dedo e apontou para a água. Uma pequena truta castanha saltou no ar, sacudiu gotas brilhantes da nadadeira e tornou a mergulhar na água. Ralph e Lois se entreolharam com a mesma expressão. Será que viu o que achei que vi? Não, não, Dor continuou, passando da margem para uma pedra molhada. Quase nunca. Difícil demais. Possibilidades demais. Níveis demais, hein, Ralph? O mundo está cheio de níveis. Como vai, Lois? Ótima. Ela respondeu mecanicamente, observando Dorrance atravessar o riacho, pisando em algumas pedras convenientemente situadas. Fez isso com os braços abertos para os lados, uma postura que o fazia parecer o acrobata mais velho do mundo. Assim que alcançou a outra margem, ouviram um violento deslocamento de ar no morro atrás deles. Não chegou a ser uma explosão. Lá se vão os tanques de óleo, pensou Ralph. Na margem oposta, Dor virou-se para eles, exibindo aquele sorriso tranquilo de Buda. Ralph subiu desta vez sem a menor consciência de fazê-lo e sem a sensação de piscadela mental. As cores inundaram o mundo, mas ele mal notou. Toda a sua atenção fixara-se em Dorrance e, por um lapso de quase 10 segundos, esqueceu-se de respirar. Ralph vira auras de muitas tonalidades no último mês, mas nada nem remotamente semelhante ao esplêndido envoltório do velho que Dom Vise certa vez descrevera como gente muito fina, mas na verdade meio bobo. Era como se a aura de Dorrance tivesse sido peneirada por um prisma, ou por um arco-íris. Ele irradiava luz em arcos ofuscantes. Ao azul seguia-se o magenta, ao magenta o vermelho, ao vermelho o rosa, ao rosa o branco amarelado e cremoso de uma banana madura. Ralph sentiu a mão de Lois procurar a dele e segurou-a. Nossa, Ralph, você está vendo? Está vendo como ele é bonito? Se estou. Que é que ele é? É humano? Não se...
Parem com isso, os dois. Desçam. Dorrance estava sorrindo, mas a voz que ouviram mentalmente não tinha nenhuma vagueza. E antes que Ralph pudesse comandar sua descida, sentiu que o empurravam para baixo. As cores e a acuidade dos sons sumiram na mesma hora. Não temos tempo para isso agora, falou Dor. Ora, já é meio-dia. Meio-dia? Lois estranhou. Não pode ser. Não eram nem 9 horas quando chegamos, e não pode ter passado mais de meia hora. O tempo passa mais depressa quando se sobe, disse o velho Dor. Falou sério, mas seus olhos cintilavam. Pergunte a qualquer pessoa que esteja bebendo cerveja e ouvindo música sertaneja num sábado à noite. Vamos, apressem-se. O relógio não para de correr. Atravessem o riacho. Lois adiantou-se, pisando cautelosamente de pedra em pedra com os braços abertos, imitando Dor. Ralph seguiu-a com as mãos nos quadris, pronto para segurá-la se ela desse sinais de vacilar. Mas foi ele que quase acabou caindo dentro d'água. Conseguiu evitar o tombo, mas somente à custa de encharcar um pé até o tornozelo. Pareceu-lhe que, em algum ponto remoto de sua mente, ouviu o riso alegre de Caroline. Não pode nos dizer alguma coisa, Dor? Perguntou quando chegaram ao outro lado. Estamos nos sentindo bastante perdidos aqui. E não falo apenas mentalmente ou espiritualmente tampouco, pensou. Nunca estivera naquela mata em sua vida, nem mesmo para caçar perdizes ou cervos quando rapaz. Se o caminho que seguiam terminasse, ou se o velho Dó perdesse o que quer que usasse para se orientar, e aí? Posso, Dó respondeu prontamente. Posso lhe dizer uma coisa, e é absolutamente verdadeira. O quê? Estes são os melhores poemas que Robert Creeley já compôs, declarou o velho Dó, erguendo o exemplar de For Love. E antes que qualquer um dos dois pudesse reagir, ele virou as costas e recomeçou a trilhar o caminho mal definido que cortava a mata para o oeste. Ralph olhou para a luz. Ela retribuiu seu olhar, igualmente perdida. Depois sacudiu os ombros. Vamos, companheiro, disse. É melhor não perdermos Dor de vista. Eu não trouxe meu miolo de pão. 5. Eles subiram outro morro e, do topo, Ralph pôde ver que o caminho que trilhavam descia até uma velha estrada dividida por uma faixa de capim. Terminava numa pedreira uns 40 e poucos metros adiante. Havia um carro com o motor ligado na entrada da pedreira, um modelo Ford recente e absolutamente padronizado que, no entanto, Ralph pensou conhecer. Quando a porta se abriu e o motorista desceu, tudo se encaixou. Claro que conhecia o carro. Vira-o da janela da sala de Lois na terça-feira à noite. Ficaram um bom tempo atravessado no meio da Avenida Harris com o motorista ajoelhado à luz dos faróis, junto ao cachorro moribundo que atropelara. Joey Weiser ouviu-os chegando, olhou e acenou.